Oi, meus amores, como vocês estão? Vamos começar hoje mais um assunto nosso de ciência, né? A aula de hoje nós vamos falar sobre os fungos. Então, lembrando aí a cronologia de tudo que já estudamos até aqui, a gente, né, começou o ano falando um pouquinho da célula, o que era uma célula, o que era um ser vivo, né? Nós falamos da teoria celular, falamos das características gerais de um ser vivo, falamos da classificação, o porquê a gente classifica os seres vivos em grupos, né? Os reinos, classe, filo, enfim, tudo que a gente aprendeu. Depois nós estudamos um pouquinho sobre os vírus e aquele dilema, né? Vírus é um ser vivo ou não é um ser vivo? Depois nós estudamos os micro-organismos, né? Que inclui os vírus também, mas os seres vivos do reino Monera e do reino Protista, as bactérias e os protozoários. E hoje nós vamos estudar um novo grupo de ser vivo. Alguns representantes dele é microscópico, né, são microscópicos, e outros não são, já são macroscópicos. Então, os fungos é um pouquinho mais fácil da gente estudar, por quê? Porque a gente consegue enxergar, com certeza, vocês já viram um fungo, você conhece algum tipo de fungo. Isso facilita muito o nosso estudo quando a gente está falando de seres vivos que a gente conhece, que a gente já viu. É muito mais fácil do que estudar protozoário, que ninguém nunca viu a olho nu, acaba se tornando bem mais complexo o entendimento, né? Então, vamos lá. Os fungos, começando pelas suas características gerais, eles têm um reino próprio. Desde a década de 70, lá, 1970, eles ganharam um reino próprio. Antes, eles pertenciam ao reino dos vegetais, o reino plantae. Só que se percebeu que eles não fazem fotossíntese, eles não são autótrofos, então eles não poderiam estar naquele grupo das plantas. E aí foi criado um reino para colocá-los, o reino fúngico, o reino dos fungos, certo? Os representantes desse reino, eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. A gente não precisa lembrar, né, porque eu tenho certeza que vocês sabem que unicelulares, uma célula, pluricelulares, várias células. Então, aqueles fungos que são unicelulares, eles são microscópicos, eles são formados por uma célula, você não consegue ver. E já os pluricelulares, eles podem chegar até 1 metro de altura. Existe um fungo que alcança 1 metro de altura. Então, você já consegue enxergá-lo. Todos os representantes do reino fungi também são eucariontes. E aí, como sempre, vamos lembrar, né, porque a gente vai terminar o ano já craque no que é eucarionte, procarionte. Então, eucariontes são aqueles seres vivos em que o material genético está dentro do núcleo, ele apresenta um envoltório nuclear, né? Ele apresenta um núcleo onde o material genético está dentro. Então, só o único reino, os únicos representantes que são procariontes são as bactérias. Protozoário já é eucarionte, fungo é eucarionte, planta é eucarionte, animal é eucarionte. Então, da aula passada de protozoário para frente, todos os seres são eucariontes. Eles têm o material genético, o DNA, dentro do núcleo lá na célula. Esses representantes do reino fungi, né, os fungos, eles são heterótrofos. Lembram que são heterótrofos, né? Heterótrofos são aqueles seres vivos que não produzem o seu próprio alimento. Eles se alimentam de outro ser vivo, tá? E aí, no caso dos fungos, a maioria deles, certo? A maior parte é saprófita. O que é saprófito? É um ser que se alimenta de matéria orgânica. Lembra que ano passado a gente falou muito de matéria orgânica quando falou de cadeia alimentar, falamos de decomposição, tá? Então, a maior parte dos fungos são decompositores. Ele pega a matéria orgânica, ou seja, o resto daquele ser vivo que já morreu, e digere, né, se alimenta daquela matéria orgânica. Como? Tá? Os fungos, eles não vão ter boca, dente, de tubo digestório, né, estômago, como nós animais. Então, como é que ele se alimenta? Ele secreta uma substância para fora do seu corpo. Então, tá lá a matéria orgânica, veja que a minha mão aqui é a matéria orgânica, e o fungo está aqui em cima. Ele secreta uma substância aqui nessa região, que vai o quê? Digerir essa matéria orgânica. Semelhante ao que o seu estômago faz. Ele faz, só que ele faz no solo onde ele estiver. Tá? Ele secreta essa substância em cima da matéria orgânica. A matéria orgânica ela vai ser digerida, vai virar nutrientes, e aí ele absorve. Só que ele não absorve todo
esse nutriente. Uma boa parte permanece ali, normalmente aonde? No solo. E aí vai servir de alimento para as plantas. Por isso que lembram lá quando a gente estudou cadeia alimentar, a gente viu o ciclo da matéria? A planta absorve o nutriente, cresce. Aí um animal come a planta, depois esse animal morre, ele é decomposto, o nutriente volta para o solo, para a planta absorver de novo e crescer, e a gente fica nesse ciclo, tá bom? Então, os fungos, a maior parte deles são saprófitos, né? Se alimentam de matéria orgânica, são decompositores. Mas a gente tem alguns seres que são parasitas, são aqueles que vivem em outros seres vivos, causando prejuízo a eles, tá? Uma característica importante dos fungos é que os fungos apresentam parede celular, certo? Apresentar a parede celular é uma característica também das plantas. Por isso que até a década de 70 eles ficavam no grupo das plantas, porque eles tinham em comum a célula com parede celular. Só que com o avanço dos estudos, se percebeu que a parede celular dos fungos é formada por uma substância, é horrível escrevendo isso aqui, já, chamada de quitina. Quitina, diferente das plantas, que a parede celular, que a gente vai estudar em breve, é formada por celulose, certo? Então, qual é a importância da parede celular? Vou pegar uma caneta de outra cor aqui, pronto. A gente tem aqui uma célula com núcleo, material genético e a membrana plasmática, lembra? Que seleciona o que entra e o que sai da célula? Pronto. Só que essa estrutura, vamos dizer assim, é uma estrutura, entre aspas, mais frágil. A membrana plasmática, ela rompe com facilidade. Então, alguns seres vivos, como os fungos, apresentam a parede celular externa à membrana plasmática, ou por fora da membrana plasmática. E essa parede celular, que eu botei aqui de verde, ó, PC no caso, né, Tamara? Parede celular. Essa parede celular, ela é rígida, ela confere resistência. Então, a célula do fungo ela é muito mais resistente porque ela tem parede celular, certo? Observa aqui nessa imagem que eu coloquei, ó, a parede celular, ou a membrana plasmática fininha e frágil. E olha para que a parede celular, bem grossa, é bem mais rígida. Ela confere proteção, tá? Por isso que os fungos macroscópicos, aqueles maiores que a gente vai ver daqui a pouquinho, ele é meio durinho, ele é mais resistente, porque a parede celular confere resistência, tá? Existe uma diversidade enorme de fungos, muito grande mesmo. A gente tem fungos dos mais variados tipos. Vamos ver agora os principais, os mais conhecidos, os mais comuns ao nosso cotidiano, porque não tem como a gente falar de todos os fungos que existem no mundo. O primeiro deles, entre os mais conhecidos, são as leveduras, certo? As leveduras são fungos unicelulares. Você não enxerga a olho nu. Tá vendo aqui? Você tá vendo aqui uma imagem de microscópio. Cada, vamos dizer assim, bolinha desse aqui, ó, é uma levedura formada por uma célula, tá bom? Só que o que acontece? A maior parte das leveduras, elas vivem em colônias. O que é uma colônia? É uma associação de milhares de indivíduos. Então, quando você tem a união de milhares de leveduras formando uma colônia, isso pode se tornar visível, como aqui, ó. Isso aqui é uma placa de Petri. Então, a placa de Petri é tipo um pratinho de vidro utilizado em laboratório, onde você bota um meio de cultura. O que é um meio de cultura? É parecendo uma gelatina, uma substância rica em alimento, para poder o fungo crescer. E aí você consegue ver aqui, ó, tá vendo dois tipos de colônia, essa daqui branquinha, ó, aqui assim, que parece um rabisco, e esses pontinhos brancos aqui, ó. Cada pontinho desse aqui é uma colônia com milhares de leveduras, tá? Professora, mas você disse que ia falar dos comuns, se a gente nem vê levedura, só vê em laboratório, porque ela é importante? Porque as leveduras fazem um processo chamado de fermentação, tá? O que é a fermentação? Quando submetidas a condições específicas, principalmente na ausência de oxigênio, as leveduras, para sobreviver, para produzir energia, elas fazem um processo chamado fermentação, tá? Nós, animais, a gente obtém energia como? Respirando. Os fungos, as leveduras, elas também produzem energia, adquirem energia respirando, mas a respiração delas, vamos dizer assim, então, muitas vezes não é suficiente como fonte de energia. E em muitos casos não tem oxigênio para respirar. E aí ela faz esse processo chamado fermentação, em que ela pega o açúcar, né, o nutriente, o alimento,
e transforma ele, né, converte ele em energia, produzindo gás carbônico e álcool, certo? Ela produz gás carbônico e álcool nesse processo de fermentação. E aí, isso é muito importante para a indústria alimentícia e de bebidas. Por quê? Porque é a partir da fermentação que você tem o fermento biológico, certo? Vocês já devem ter visto na casa de vocês. Se vocês não conhecem, pergunta a mãe de vocês. Tem um pacotinho que vende de fermento biológico, que é usado para a fabricação principalmente de pães, tá? Então, quando você está lá, bota fermento no pão. Você faz a massa desse tamanho, a bolinha pequenininha assim. Quando vê, o pão fica enorme, certo? Ele cresce e fica um pão grandão. Por que ele cresce? Porque o fermento biológico é um fungo, é uma levedura. E aí ela vai fazer fermentação lá dentro. Quando ela faz fermentação, olha o que ela produz? Gás carbônico. Então, esse gás carbônico é um gás, ele faz aquela massa inchar, tá? Como no processo de fermentação também a liberação de álcool, também é utilizado para a fabricação de bebidas alcoólicas e para a fabricação do etanol, o combustível, o álcool que utiliza nos veículos, certo? O álcool que abastece o carro no posto de gasolina, ele é derivado da fermentação de algumas leveduras, utilizando o açúcar da cana-de-açúcar, certo? Então, essa é a grande importância das leveduras. Um outro, esse aqui é bem conhecido de vocês, talvez seja o fungo mais conhecido de todos, são os bolores, que a gente normalmente chama de mofo, certo? Quando você diz que o alimento deu um mofo, na verdade, o que surgiu ali, que desenvolveu um fungo, embolorou, tá? Surgiu um bolor, que é um tipo de fungo. Esse tipo de fungo, ele cresce em qualquer tipo de matéria orgânica, inclusive alimentos, certo? Por isso que quando você deixa um alimento ali, um pão fora da geladeira, uma fruta por muito tempo, esse pão, ele morfa, tá? Ele adquire esse fungo. Esse fungo se desenvolve ali e começa a decompor aquele alimento, tá? Uma coisa importante, né? Ele normalmente, os bolores, ele tem uma textura aveludada, certo? Como se fosse um veludo, aquela roupa de veludo. Aqui a gente observa na placa de Petri, ó, 4 tipos diferentes de bolores com colorações diferentes. Aqui em laranja e no pão. Com certeza vocês já viram em casa. Aí uma coisa importante, os bolores, eles se reproduzem, né, por esporos. O que é o esporo? A gente pode comparar, né, fazer uma analogia dos esporos com a semente da planta. A planta está lá, cresce, 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 depois que ela fica grande, ela começa a produzir semente. Essa semente, ela libera, cai no solo, germina e vira nova planta. Uma coisa semelhante acontece com os fungos. Os fungos, eles se desenvolvem, crescem e começam a produzir esporos, certo? Esses esporos, quando caem em um local com condições adequadas, qual é essa condição adequada? Umidade e matéria orgânica. Aí ele se desenvolve, tá bom? Quando você consegue enxergar um bolor, significa que ele já se desenvolveu muito. Por isso que, um exemplo aqui é esse pão. Esse pão está com essa parte daqui e com essa parte daqui mofada. Aí, logicamente, eu não sou besta, eu vou fazer o quê? Cortar essa parte que está mofada e vou comer o resto, que eu não vou desperdiçar o pão que eu comprei, né? É errado. Por quê? Se essa região daqui você está enxergando o bolor, significa que ele já se desenvolveu de uma forma tão grande que já se tornou visível. Tenha certeza que toda essa região aqui, que você não está vendo o mofo, ela está rica em esporos. E você comendo, você pode ter uma intoxicação alimentar, uma reação alérgica grave. Então, mesmo que só tenha uma pontinha com mofo, você deve descartar, você não deve comer. Porque se ali você já está vendo, significa que já tem muito no pão inteiro, tá bom? E outro tipo bem conhecido são os cogumelos e orelhas de pau, certo? Esses tipos de fungo, eles apresentam uma estrutura que a gente denomina de hifa e micélio. Observe aqui nessa imagem. Eles são fungos filamentosos, eles apresentam vários filamentos, que a gente dá o nome de hifa. Esses filamentos eles vão se reunindo, formando um micélio, certo? Que é uma estrutura, como se você tivesse vários cordões, e você juntasse todos, você ia ter uma estrutura mais larga, mais desenvolvida. Então, esse é o micélio, que forma o nosso corpo de frutificação, que é aquela parte acima do solo que você consegue enxergar. Então, observa aqui nessa imagem. Esse fungo aqui, ó, tá vendo no cantinho?
tem um corpo de frutificação aqui acima do solo, ele tem uma rede de hifas abaixo do solo muito maior, chega a ser 10 vezes maior o seu tamanho. Então, se você enxerga um cogumelo desse tamanho em cima do solo, tenha certeza que o solo ele é enorme. Várias hifas, como mostrado aqui, ó, várias hifas, tá? Esses tipos de fungo, cogumelo, de pau, ele também se reproduz por esporos. Na parte que a gente chama de chapéu, né? Embaixo do chapéu, o chapéu é essa parte de cima, embaixo do chapéu ele tem as estruturas que produzem e liberam esses esporos, tá bom? Então aqui a gente tem alguns exemplos, né, de cogumelos. Esse daqui que é o cogumelo mais famoso, né? Que é aquele cogumelo do jogo, do Mario Bros. Né? Se vocês já chamaram, que ele ganha, quando o cogumelo cresce de tamanho, né? O cogumelo é uma vida. Então, esse é o cogumelo mais famoso. Quanto mais colorido, mais perigoso, né, tende a ser um cogumelo. Porém, existem muitos cogumelos que que servem de alimentação para nós seres humanos, como o champignon, o shiitake, entre outros, como a gente vê aqui nessa primeira imagem, tá bom? E as orelhas de pau, eles não são cogumelos, mas eles apresentam também um corpo de frutificação. Por que esse nome? Porque ele cresce normalmente em troncos de árvores, como essa última imagem aqui, ó, em troncos de árvores, e como ele tem essa forma meio enrolada aqui, ele lembra isso aqui de uma orelha. Por isso, chamado de orelha de pau. Esse aqui é muito comum a gente ver no cantinho de paredes, em troncos de árvores pelo meio da rua. Se vocês apurarem o olhar de vocês e quando estiver andando na rua, ficar olhando aos seres vivos que vocês encontram, vocês com certeza vão ver alguns cogumelos de orelha de pau. Aí, para a gente finalizar, vamos falar dos linkes. O linkes não é um tipo de fungo. Linkes é uma associação simbiótica entre um fungo e uma alga ou um fungo e uma cianobactéria. O que é uma associação simbiótica? Eles dois se uniram, vivem juntos de tal forma que parece que é um ser vivo só, certo? E quais são eles? O fungo, que é um ser decompositor, com algum ser fotossintetizante unicelular, ou uma alga ou uma cianobactéria, certo? Então eles vivem juntos. Observe a imagem aqui, ó, essa última imagem aqui. A gente tem os filamentos do fungo, tá vendo esses negócios, tipo uns fiozinhos brancos, são os filamentos do fungo, e as bolinhas verdes, a alga ou a cianobactéria. Então eles vivem associados, formando links. Essa é uma relação de mutualismo. O que significa isso? Ajuda mútua, benefício para ambos. Por quê? A alga faz a fotossíntese, produz nutriente e dá para o fungo. O fungo faz a decomposição, né, da matéria orgânica, liberando nutrientes que dá para a planta fazer fotossíntese. Então, um ajuda o outro, eles vivem juntos, se beneficiando. É muito comum você ver links em troncos de árvores também. Vocês começarem a reparar aquelas árvores mais antigas, grandes, normalmente tem links nos seus troncos. E aí, para a gente finalizar, a importância dos fungos, né? Como a gente já falou aqui ao longo dos exemplos, a principal importância são seres decompositores, então são essenciais para o meio ambiente. Também é muito utilizado na indústria, importante na indústria alimentícia, produção de pães, queijos, certo? Vários alimentos, e de bebidas, já que as bebidas alcoólicas utilizam o processo de fermentação, uma boa parte delas para a sua produção. Tem a importância alimentícia, já que alguns fungos eles são comestíveis, e também para a produção de antibióticos. Nessa imagem aqui, tá vendo? A gente tem um exemplo de um fungo chamado penicílio, que deu origem ao primeiro antibiótico existente, a penicilina, certo? Que é usada até hoje. E além de ser importante economicamente para alimentação, alguns fungos podem causar doenças que nós chamamos de micoses. São doenças bem conhecidas, né? Principalmente as micoses de pele, de unha, tá? Como aqui na imagem, a frieira, o pé de atleta, né? Que dá entre os dedos, por quê? Matéria orgânica, sua pele, e quando você não enxuga bem. Então, a água, a umidade se acumula entre os dedos e aí o fungo se desenvolve, certo? Então, a esse conjunto de doenças causadas por fungos, a gente dá o nome genérico de micoses. Então, fungos é um grupo relativamente simples, mais fácil que os protozoários, né? Apesar de ser um pouquinho maior. E aí, a gente termina aqui nossa aula e até a próxima que a gente vai falar de um novo grupo de ser vivo, tá bom?
Beijo a todos.